Olá! Hoje a gente mergulha em um material que aponta para um momento assim decisivo, quase um paradoxo na história dos adventistas do sétimo dia. Estamos falando de um dos pilares da teologia deles, a marca da besta. As fontes que a gente tem aqui analisam os escritos de uma figura central para esse movimento, Ellen White, que é considerada por eles uma mensageira de Deus com autoridade profética. E encontram o que parece ser uma contradição assim gigantesca na doutrina dela. Exatamente. A questão central é fascinante. De um lado, você tem uma doutrina forjada no fogo, né? Que diz que guardar o domingo em vez do sábado é o sinal apocalíptico da submissão a um poder anticristão. E do outro, um conselho da própria profetisa que, diante de uma crise bem real, parece desarmar completamente essa mesma doutrina. Nossa conversa hoje vai ser sobre esse choque entre a teoria profética e a dura realidade da prisão. E o ponto de partida dessa doutrina é direto, sem muito espaço para interpretação, certo? As fontes deixam isso bem claro. Uma citação da Ellen White, de 1898, crava: a observância desse dia, o domingo, deve ser a marca da besta. Outro pioneiro do movimento, Uriah Smith, diz a mesma coisa. Era uma linha vermelha, um ponto inegociável. Inegociável. E é importante entender o peso disso para a identidade adventista, sabe? Essa não era uma questão teológica qualquer, tipo a cor do tapete da igreja, não. Era o ponto culminante da história da salvação. O teste final de lealdade a Deus. Aceitar a marca significava perdição eterna. Rejeitá-la, mesmo sob pena de morte, significava salvação. Tudo girava em torno disso. Ok, mas vamos detalhar um pouco isso. A doutrina era assim, tão preto no branco. Guardou o domingo, recebeu a marca. Ou tinha alguma nuance? E é aí que a coisa começa a ficar interessante. A fonte destaca uma citação de 1898, de novo da Ellen White, em que estabelece condições muito específicas. Para uma pessoa receber a marca, não bastava só ir à igreja no domingo. Duas coisas precisavam acontecer. Primeiro, ela precisaria obedecer a uma lei que a obrigasse a deixar o trabalho no domingo. E segundo, ela teria que adorar a Deus nesse dia. Entendi. Então não era automático. A pessoa precisava ser coagida por uma lei. E mesmo assim, transformar aquele dia em um ato de adoração. E tem mais um detalhe crucial. Isso só se aplicaria depois que a luz da verdade sobre a santidade do sábado fosse claramente apresentada à pessoa, e ela conscientemente escolhesse o domingo em vez do sábado. Ou seja, um católico que sempre guardou o domingo por tradição, por exemplo, não teria marca. A marca era um ato de rejeição consciente da verdade. Isso prepara o palco para um conflito inevitável, né? Porque no século XIX, nos Estados Unidos, existiam as leis azuis. Leis dominicais que proibiam o trabalho no domingo. E os adventistas não apenas guardavam o sábado, eles levavam muito a sério o mandamento 6 dias trabalharás. Exatamente. Para muitos deles, trabalhar 6 dias era uma ordem divina tanto quanto descansar no sétimo. Então, ser forçado a parar de trabalhar no domingo era, na visão deles, uma violação dupla. Desonrava o sábado e os impedia de obedecer ao mandamento de trabalhar. E as prisões começaram a acontecer. As fontes mencionam adventistas sendo presos no Tennessee, em Arkansas, na Geórgia, por crimes como plantar batatas ou consertar uma cerca no domingo. Nossa, eu imagino a tensão que isso deve ter criado. Por um lado, era a confirmação da profecia. A perseguição que eles tanto esperavam estava acontecendo, mas por outro, na prática, seus membros estavam indo para a cadeia. Isso deve ter gerado um debate interno. Um debate acalorado. O material que a gente analisou aponta que a liderança da igreja se dividiu. Havia uma ala mais, digamos, combativa, que via as prisões como um martírio necessário, uma oportunidade de testemunho, e havia outra ala, mais pragmática, que se perguntava se essa era realmente a batalha que eles deveriam lutar. Questionavam se não seria mais sábio apenas se conformar com as leis locais para evitar problemas e focar em pregar o evangelho. A situação era insustentável. E essa crise chega ao ponto máximo, não nos Estados Unidos, mas do outro lado do mundo, na Austrália,
No início do século XX, o que aconteceu lá? Na Austrália, a igreja tinha uma grande editora, a Echo Publishing Company. Em 1902, uma lei foi aprovada exigindo que todas as editoras fechassem aos domingos. A liderança local decidiu desafiar a lei, mantendo a editora funcionando. Eles resistiram por 3 domingos seguidos. Na quarta semana, as autoridades perderam a paciência e deram um ultimato. Ou vocês fecham no próximo domingo, ou os diretores da editora serão presos. E aí a teoria encontrou a realidade de forma brutal. A ameaça não era mais abstrata, era iminente. E foi nesse momento que eles escreveram para sua profetisa, a Ellen White, que também estava na Austrália na época, pedindo uma orientação divina. E a resposta dela é o coração de toda a análise que a gente está discutindo. 2. É citada diretamente na fonte. Ela escreveu, e eu cito, quando as pessoas fossem movidas por um poder de baixo a impor a observância do domingo, adventistas do sétimo dia deveriam mostrar a sua sabedoria, abstendo-se de seu trabalho normal naquele dia, dedicando-o ao esforço missionário. Peraí, abstendo-se de seu trabalho normal. Isso soa exatamente como a primeira condição para receber a marca da besta que ela mesma descreveu lá em 1898, deixar o trabalho no domingo. É precisamente essa a tensão que a fonte explora. Mas o conselho dela vai além. Aos líderes da escola adventista de Avondale, que ficava perto da editora, enfrentavam o mesmo dilema, ela foi ainda mais específica. Ela disse, dê o domingo ao Senhor como um dia para fazer a obra missionária. Leve os alunos para realizarem reuniões em diferentes lugares. E aí vem a frase-chave. Essa maneira de passar o domingo é sempre aceitável ao Senhor. Sempre aceitável ao Senhor. Essa frase é uma bomba. Porque se essa maneira de guardar o domingo, parar o trabalho secular e fazer obra missionária é aceitável a Deus quando um adventista faz, por que o mesmo ato seria a marca da besta quando um batista ou um metodista faz a mesmíssima coisa todo santo domingo? A fonte que a gente está analisando basicamente pergunta, qual é a diferença? E a lógica apresentada na fonte é implacável nesse ponto. O argumento é o seguinte. Se o ato em si é aceitável a Deus, então a identidade de quem o pratica não pode torná-lo condenável. Se não é pecado para um adventista, não pode ser o pecado imperdoável para outro cristão. Ao declarar essa prática aceitável, a fonte argumenta que Ellen White removeu completamente o componente pecaminoso da observância do domingo. E se não é pecado, não pode haver marca da besta. Isso invalida toda a premissa da perseguição do fim dos tempos como eles a imaginavam. A ideia era que os adventistas seriam caçados, presos e mortos justamente por se recusarem a parar de trabalhar no domingo. Mas se, diante de uma lei dominical, eles seguirem esse conselho de 1902 e passarem o dia fazendo reuniões ou trabalho missionário, quem iria persegui-los? Exato. Eles se tornariam indistinguíveis dos demais cristãos. A fonte descreve esse cenário como um não acontecimento. Imagina a cena. A polícia da besta bate na porta de uma casa adventista no domingo para prendê-los por violar a lei. Encontra a família cantando hinos e estudando a Bíblia. O policial ficaria confuso. Ué? Mas vocês estão guardando o domingo até melhor que a gente? A perseguição, como descrita na teologia adventista, simplesmente não teria como acontecer. A fonte que a gente analisou chega a sugerir que essa foi uma escolha consciente entre manter um princípio teológico e a conveniência prática. Cita uma outra declaração da Ellen White de antes dessa crise, onde ela alerta contra o que chama de política mundana, que buscaria uma conformidade exterior com as leis do país para o bem da paz e da harmonia. E a pergunta que a fonte deixa no ar é devastadora. Ao dar o conselho de 1902 para evitar a prisão, ela mesma não teria adotado exatamente a política mundana que antes condenava? É uma acusação de que, quando a pressão se tornou real, o pragmatismo venceu o princípio. Agora, é importante notar que um defensor dessa mudança poderia argumentar que não se trata de uma contradição, mas de uma sabedoria situacional. Uma orientação específica para uma crise local, não uma anulação da profecia geral.
Uma espécie de recuo tático, não uma rendição. Dando uma estratégia para um momento específico, para preservar a igreja para batalhas futuras. No entanto, a fonte que a gente analisa contesta fortemente essa visão, argumentando que o princípio em jogo era absoluto. E para ilustrar o peso dessa escolha, a fonte usa uma analogia bíblica que é pesadíssima. A história dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente, imagino. Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente. O rei Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro e decreta que todos devem se curvar e adorá-la. Quem não o fizesse seria lançado na fornalha. A história celebra os 3 que se recusaram. Mas a fonte nos força a fazer uma pergunta incômoda. E os milhares de outros hebreus que estavam ali na planície de Dura? É verdade, a gente nunca pensa neles. Eles não são os heróis da história. E não são, porque muito provavelmente eles se curvaram. Eles fizeram uma escolha pragmática. É só um gesto, eles devem ter pensado. Deus conhece o nosso coração. Não vale a pena morrer por isso. Vamos nos curvar por fora, mas por dentro continuaremos fiéis. É uma conformidade exterior para o bem da paz e da harmonia. Eles escolheram sobreviver. E o argumento da fonte é que, ao aconselhar os adventistas a se absterem do trabalho no domingo para evitar a prisão, Ellen White os teria colocado no grupo dos milhares de hebreus que se curvaram, e não no grupo dos 3 heróis que se mantiveram firmes. É exatamente essa a conclusão. A fonte sugere que a questão do trabalho dominical era, para os adventistas do século XIX, o equivalente teológico de se curvar à estátua. Era o teste de lealdade. E no momento em que a fornalha da prisão se aqueceu, a orientação foi para não entrar nela. Foi para encontrar uma maneira de contornar o problema, de apaziguar as autoridades. A fonte argumenta que foi um recuo no exato momento em que a convicção exigia um sacrifício real. Então, no fim das contas, o que temos aqui é um conflito entre uma teologia de resistência absoluta e uma prática de adaptação estratégica. A fonte basicamente acusa a liderança adventista de ter piscado quando o jogo ficou sério. A análise é dura nesse sentido. Ela sugere que a teologia funcionava muito bem no papel e nos sermões, mas se mostrou impraticável quando confrontada com consequências legais e financeiras reais. A perda da liberdade dos líderes e o potencial fechamento de uma instituição vital para a igreja. A escolha foi pela autopreservação, mas o custo, segundo a fonte, foi a própria coerência da sua mensagem profética. Recapitulando então, o que a análise que vimos hoje nos mostra é uma tensão fundamental. De um lado, uma doutrina inflexível, que define um ato específico, a observância do domingo imposta por lei, como o pecado final, a marca da besta. Do outro, um conselho vindo da mais alta autoridade profética que, para evitar um conflito imediato, orienta os fiéis a praticarem uma versão desse mesmo ato, chamando-o de aceitável ao Senhor. Isso nos deixa com uma reflexão provocadora sobre a natureza da fé e dos princípios. O material traça uma linha muito tênue entre a adaptação pragmática para a sobrevivência e a convicção inabalável diante da perseguição. A questão que fica ecoando é: onde exatamente essa linha é traçada e quem tem a autoridade para movê-la? Evitar o conflito é um sinal de sabedoria divina ou é um comprometimento da própria crença que se afirma defender? É a diferença entre uma estratégia inspirada e uma racionalização conveniente. E essa é uma pergunta que transcende qualquer denominação específica.